Bom, continuando aqui o segundo momento da nossa aula, estou abrindo aqui a sala para os alunos. Nós estamos entrando aqui na parte da venda sobre documentos. Eu já adianto que eu não vou cobrar essa parte na prova, porque o próprio texto aqui já é autoexplicativo, né? O que acontece com a venda sobre documentos? É quando alguém compra um objeto, uma coisa, essa coisa que o código não define, então ela pode ser móvel ou imóvel, e até o semovente, né? E ao comprar essa coisa, e lembrando, eu estou falando semovente aqui, nós temos aí projeto de lei até discutindo essa questão do semovente como coisa, né? Falando que, na verdade, eles seriam entes com personalidade específica, né? Bom, mas não vem ao caso. Mas quando eu compro essa coisa por meio de documento, porque eu não tenho como ver essa coisa, visualizar essa coisa, então, ou se tem ou não tem interesse, por alguma razão, eu adquiro essa coisa por meio de um documento. Então, eu compro uma casa olhando só o registro dela. Eu compro uma fazenda só por meio do documento da fazenda. E aí, se eu aceitei adquirir a coisa sem ir no local, sem ver a coisa, a sua condição, e eu aceitei adquiri-la só pela nota fiscal ou pelo o registro imóvel, eu não tenho como reclamar isso depois. Isso é exatamente a venda sobre documentos. Então, importante aqui é o 529, que vai falar que na venda sobre documentos, a tradição da coisa ela é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou no silêncio pelos uso e costume, né? Parágrafo único. Achando-se a documentação em ordem, ou seja, todo documento, tudo registrado, tudo bonitinho, não pode o comprador recusar o pagamento a pretexto de defeito de qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado. Então, se essa coisa já tinha defeito, aí ele tem como cancelar isso. Caso contrário, se esse defeito não tinha sido ainda comprovado antes dessa compra desse produto, ele não pode reclamar sobre isso, tá? Então, eu vou ler só esse artigo, porque os demais vai falando aí dessa questão do pagamento, que ele se dá da mesma forma como se eu comprasse um objeto, como se me entregasse, se a tradução fosse direta do objeto, né? E aqui a gente fecha essa parte aqui, então, da compra e venda, nessa parte da venda sobre documentos. E vamos entrar aqui na troca ou permuta. Bom, a troca ou permuta, ela é... Quando eu comecei a falar para vocês de compra e venda, eu fiz uma reflexão com vocês, dei até um exemplo, que a compra e venda nada mais é do que uma troca. Só que é uma troca específica em que eu dou um valor, né, algo que é reconhecido socialmente como valor, né, por um produto ou por um bem, por um serviço. Então, quando eu dou um valor que a gente chama de preço, né, por alguma coisa, eu tenho o que eu chamo de compra e venda, que o código chama de compra e venda. Mas quando eu troco um produto por outro, um bem por outro, eu tenho aí a troca ou a permuta. Já que a compra e venda nada mais é, vamos dizer assim, que uma troca ou permuta especializada na sua forma de negociar, né, do objeto, que é essa coisa valorada economicamente, que a gente chama de preço, as regras da troca e permuta vão ser as mesmas regras da compra e venda. Então, a troca e permuta só tem um artigo que vai fazer um detalhe. Enquanto a compra e venda, as despesas da compra fica para quem comprou, para quem adquiriu o bem, e da venda, as despesas de transferência é do alienante, as despesas de aquisição é do adquirente. Na troca ou permuta, não. As despesas vão ser rateadas entre as partes 50% e 50%, né, de modo igual. E a questão também é muito parecida
questão da venda entre ascendente e descendente. A compra e venda feita entre ascendente e descendente, ela só é válida se houver anuência dos demais ascendentes, né? Se tiver mais de um, obviamente, e do cônjuge, a depender do regime de bens desse casamento. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhas e eu resolvo vender meu carro para uma filha só. Para essa venda ser válida, eu teria que ter a anuência da minha outra filha para eu vender para uma delas. Por quê? Isso constitui aí adiantamento de legítima. Como é que eu estou vendendo algo para uma e vai que eu morro no dia seguinte o que eu acabei de vender? Se eu não tivesse vendido, isso comporia um monte, né, do espólio. Então, essa outra filha, ela tem direito de anular. Então, isso seria anulável, né? Lá na compra e venda. Aqui na permuta vai falar a mesma coisa, só que com detalhe. Essa permuta, ela só seria anulada se eu não reservar 50% para outra desse valor trocado. Então, se houver, mesmo que eu troque meu carro com o da minha filha, e o meu carro vale mais, eu troco meu carro de 30 mil e pego dela de 10 mil, né? Então, eu estaria passando para ela mais 20 mil. Se eu fizer reserva desses 20 mil para outra filha, essa permuta é perfeita, sem problemas nenhum. O problema é se eu não fizer essa reserva desse valor a mais que eu estou tirando do meu quião e passando para outra. Então, veja bem, o problema aqui é negociar entre os herdeiros. Essa negociação entre as partes que podem ser herdeiras umas das outras. Mas se eu quiser vender esse carro para um terceiro, não tem problema nenhum. O problema é eu estar repassando, negociando entre quem seriam pretensos herdeiros, porque isso configura aí adiantamento de herança, né, de legítima. Então, veja bem, aqui diz assim, 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas como instrumento de troca. Por que fala salvo disposição em contrário? É a mesma linguagem usada lá na compra e venda. Como o contrato é entre as partes, se as partes negociarem que quem vai ficar responsável pela transferência, o imposto de transferência do imóvel vai ser o vendedor, não o comprador, problema deles, né? Se eles negociaram assim, então, como o contrato é entre as partes, você pode transigir o que for permitido em lei, desde que não fira moral os bons costumes. É o que ele está dizendo aqui. Por lei, no silêncio, cada um paga meio a meio, mas se não for o caso, pode colocar no contrato de maneira diferente. Inciso 2. É anulável a troca de valores desiguais. O que eu falei, só é anulável se eles forem desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Esse do cônjuge do alienante, relembrando, só a depender do regime de bem, né? Porque se ele for casado, por exemplo, por regime de separação legal, ele não precisaria da anuência do outro, tá? Pessoal, aqui a gente termina troca e permuta e o último contrato deste semestre é o contrato estimatório. E só um detalhe, matéria da prova de vocês, deixa eu só confirmar aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar no EAD. O EAD não está entrando. Sei, eu estou desde cedo querendo entrar para ver se eu reviso já algum fórum com vocês, mas ele não entra. Não sei o que está acontecendo. Eu consigo aqui. Não sei se para vocês está entrando. Aqui, ele começa a rodar e cai. Então, não vai ser possível resolver alguns fóruns, não. Mas, já me adiantando aqui com vocês, a matéria da prova,
como eu não estou vendo aqui, não consigo abrir o site, eu acho que é o problema no link, porque nos demais aqui eu estou conseguindo entrar na internet, no e-mail, o resto está abrindo, só não está conseguindo. Ele abre, mas ele cai, o EAD. Então, é a matéria a partir da extinção de contratos, que eu queria confirmar onde que começaria essa aula. Então, vai cair na terceira VA. A extinção de contratos, que a gente falou por causa voluntária, por causa involuntária. Depois eu gravei uma aula para vocês enquanto vocês estavam fazendo prova de contrato preliminar. Inclusive, essa aula é um dos objetos do nosso fórum, que eu passei para vocês, revisando e aplicando essa aula de contrato preliminar. E vai cair o contrato de compra e venda, troca e permuta e o contrato estimatório, tá bom? Então, recorta aí, desde essa aula de extinção de contratos até aqui. Bom, o contrato estimatório, ele recebe esse nome porque é estimado um valor acerca de determinada negociação. Só tem um detalhe. Ele é comumente conhecido como consignado. Tá? Não confunda consignado aqui com aquele consignação em pagamento, instituto que vocês estudaram em Direito das Obrigações, resumidamente, em que o credor ele se recusa a receber por algum motivo, a loja fechou, alguma coisa assim, você está devendo. Para você não incorrer em juros e correção, você tem direito, quando não concorda com o valor que está sendo cobrado, ou quando o credor não quer receber, você pode fazer um pagamento consignado em favor dele. Aqui não é isso. A consignação é quando você adquire produtos com o objetivo de revender. Então, veja bem, o requisito para ver o contrato de consignação é a revenda. Vou dar um exemplo que acontece muito comum aqui na nossa região, na cidade de Jaraguá. Imagina que eu quero revender roupas. Aí eu vou em Jaraguá e procuro uma daquelas fábricas e falo, olha, eu queria pegar calças, que eu vou começar a trabalhar com calças para revender. E quero pegar 100 peças. E aí, o que eles podem fazer? Repetindo, como o contrato é entre as partes, é livre essa negociação. É muito comum, nesse tipo de contrato estimatório, a fábrica propor o seguinte, eu faço assim, eu vou te vender a calça mais barato, porque você vai revender e, logicamente, está promovendo a minha empresa, né? Porque vai levando o nome da empresa adiante, que é igual acontece com lojas como Boticário, como Avon, né? Do Boticário, até a Boticário agora tem revista. Mas você vai ter que ficar com tantos N produtos, você tem que pagar. Né? O resto fica para você. E as demais peças eu posso trocar. Então, ele pode fazer o seguinte, você paga, imagina que essas 100 calças fiquem aí, sei lá, eu estou mais por fora de preço do que tudo. Vamos pôr aí que sejam umas calças assim, que fiquem R$3.000, as 100 peças de calça. E desses R$3.000, ele combina. Não, você vai me pagar 2.000, eu parcelo esse valor, e os R$1.000 de calças, dessas calças aqui, eu vou jogar para frente até você conseguir vender, e eu te dou o direito de você conseguir trocar as que você não vendesse. 20 peças você pode vir aqui que a gente vai trocando, vai reciclando. Cada 20 peças vai reciclando. Isso é a consignação, ou a venda em consignação, que é o contrato estimatório. E aí tem um detalhe. O que acontece no contrato estimatório é que, veja bem, isso não é compra e venda. Cuidado com isso. Na compra e venda, eu me torno dona. Nesse contrato estimatório, eu só sou dona se eu pagar tudo. Então, como? As calças ficam em R$3.000 e ele combina comigo que eu sou obrigada a ficar com 2.000 dessa mercadoria. Eu tenho que pagar 2.000, seja à vista ou parcelado, o que for. Mas os R$1.000, ele me dá direito de ir trocando aquilo. Se eu for conseguindo vender, eu não paguei tudo. Porque se eu pago tudo, eu sou dona, eu faço delas o que eu quiser. Então, imagina que eu tivesse os R$3.000 e falasse assim, não, me dá um desconto. Eu poderia levar até mais barato, mas eu não tenho dinheiro. Em geral, o pessoal que pega essas coisas em consignação, tem muitas lojas que, inclusive, você não paga nada, né?
você assina ali uma nota promissória, o pessoal de bijuteria, que mexe com bijuteria, faz muito isso. Você vai lá, pega um tanto de peças, assina uma nota promissória e toda vez você tem que ir lá prestar contas, pagar. Então, daquelas peças, por exemplo, eles colocam mais ou menos assim, 30% do valor da mercadoria você tem que pagar. Aí você deixa o cheque calção. Então, eles pegam toda aquela mercadoria ali da joia, da bijuteria, e falam assim, ó, você está levando aqui de bijuteria R$1.000. Beleza. Eu vou te dar um prazo de 60 dias para você pagar. Você tem que me deixar um cheque aqui em garantia. Aí eu falo, e se eu não vender? Não, se você não vender, você pode trocar a mercadoria. E eu vou jogando para frente. Eu consigo jogar isso aqui para frente por mais 4 meses, por exemplo, para te dar um prazo para vender. Então, você não paga. Por isso que não é compra e venda. Então, para não confundir com venda com reserva de domínio, o nome desse contrato é contrato estimatório. E o que vai caracterizar é que você compra, na verdade, você não compra, né? Você adquire aquilo para revenda. Então, veja bem, se eu vou nessa loja, esse exemplo, adquirir essas bijuterias, e o cara me faz um preço mais barato, eu deixo o cheque calção, e ele descobre que eu não estou revendendo, mas eu fiquei com elas, isso seria até um motivo de fazer rescisão de contrato, né? Porque uma das razões de repassar essa mercadoria mais barata, uma delas é promover o mercado dessa mercadoria, levar o nome, né, dessa empresa adiante, e outra é fazer o juro mais barato que você está comprando atacado. Você está comprando, a lógica seria para revender. Obviamente que ele não vai ficar te vigiando, ninguém faz isso. Mas, né, seria possível fazer uma rescisão desse contrato, porque você está descumprindo um dos objetivos dessa estimação, que é exatamente obter um valor mais baixo para você revender, certo? Então, o artigo 534 diz assim, pelo contrato estimatório, o consignante, por isso que eu falei, ele usa o nome estimatório, mas as partes são chamadas de consignante e consignatário. Então, o consignante entrega bens móveis ao consignatário. Portanto, eu só tenho contrato estimatório de coisa móvel. Eu não posso ter de coisa imóvel. Seriam esses contratos de roupa, de lojas que estão abrindo, vendendo produtos de beleza, ou até lojas de som, que determinada empresa de som oferece lá, por exemplo, alto-falantes para a pessoa vender consignado. Se não vender, ele pega de volta, e etc. Então, ele fica autorizado a vendê-los. Olha o objetivo disso. Vendê-los, pagando o preço ajustado, salvo se preferir no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Então, ele tem essa opção. Ele pega para revender e eles podem combinar que, se ele não revendendo, ele restitui a coisa consignada, porque isso é possível, né? A loja pode falar, não, dessa mercadoria aqui, você vai me dar um cheque calção de R$1.000, mas dessa mercadoria, 20% dela, se você não vender, você pode me devolver e você vai me pagar, então, 20% de R$1.200, R$800, certo? Tudo é negociável. Artigo 535. O consignante não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato por ele não imputável. Então, imagina que a pessoa foi lá em Jaraguá, pegou essas calças para revender, colocou as calças dentro do carro. E essa pessoa teve que ir para Goiânia, deixou essas calças no banco de trás e o carro foi arrombado, quebraram o vidro e levaram todas as calças. O consignante, que é a empresa de Jaraguá, não tem nada a ver com isso. Então, quem vai ficar no prejuízo vai ser o consignatário, que vai ter que arcar com todo o prejuízo aí dessas calças que foram furtadas, mesmo que prove que não foi culpa dele, certo? Por quê? Porque você está tendo aí, no caso da consignação, uma bifurcação de domínio. Ou seja, quem é dono são os dois. Tanto o consignante, que dispôs aquilo para ser vendido e ele aceita a restituição, só que ele não define quais peças. Então, se ele não define quais peças, você é dono de uma parte e ele também. Então, os dois são donos. Então, se a coisa está com você,
você também é dono. Se ela se perder, o risco também é seu, certo? Bom, por isso que ele não se confunde com compra e venda. 537. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Se eu devolver, por exemplo, enquanto a coisa estiver comigo, essas calças estiverem comigo, o consignante não pode negociá-las com outra pessoa. Justamente pelo que eu acabei de falar, você tem uma bifurcação de domínio. O dono que é o consignante, mas enquanto as calças estão comigo e eu estou no contrato, elas são minhas também, porque ele não definiu quais peças são. Né? Então, ele não pode renegociar essas calças com outra pessoa. E nem um terceiro, que não tem relação com nós dois aqui, pode querer essas calças como forma de pagamento de dívida. Isso também não é admitido. Por quê? Porque enquanto eu estou nesse contrato estimatório, repetindo, nós dois somos os donos. Então, eu não posso negociar essas calças. E elas não podem ser objeto, por exemplo, de penhora para pagar uma dívida minha e nem do consignante, porque o objetivo desse contrato é a revenda, é a alienação, não é ficar com a pessoa, é ele ser repassado. Então, ele não pode ser tomado ali para garantir nada, né? Bom, pessoal, tendo terminado aqui o nosso conteúdo, eu vou abrir aqui a oportunidade para quem tem dúvidas, que se quiser fazer alguma pergunta. E não tendo, ver se eu consigo entrar de novo, ver se eu resolvo algum fórum. Não tá tendo como aqui. Ele entra, mas ele cai. Então, pessoal, tem alguma dúvida da nossa matéria? Ou alguma coisa que vocês querem comentar? Oi? Pessoal? Boa noite. Então, se não tem nenhuma dúvida, estou encerrando a aula.